Começando mais um Pó de Papo com o Maurício. Agora também com transmissão pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Para você que nos acompanha e ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E para você que está inscrito, já deixa seu like e ativa o sininho. Agradecer também aqui agora o Paz e a Delog Barbearia, que nos incentivam aqui no nosso programa. Hoje recebendo aqui com imenso prazer Daniele Zanetti, produtora executiva, roteirista. Puta que pariu, o que eu vou fazer aqui, cara? Vão ficar olhando pra mim, eu não sei fazer nada direito. Roteirista, diretora, sua produtora DZ Filmes é voltada para o gênero de terror experimental. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que é isso, que eu também não sei o que é. E Gabriel Muglia, tá certo? Isso. Aí, olha, pelo menos os caras vão mostrar aqui como é que eu tinha que ler hoje. É diretor, ator, roteirista, preparador de elenco, professor de atuação e produtor no audiovisual e no... Meu, vamos embora. Falei que tava Como longo, é que vai ser comigo. desse jeito? Como é que eu? Ainda tá sucinto ainda. Tá sucinto. Olha aí. Eu não E botei o nome das coisas, só botei a... Não, e assim... E agora o que eu faço aqui desse lado? Eu devia ter posto A gente troca uma psicólogo. ideia. Porque me ferraram aqui. Colocam dois Eu esqueci de pôr. profissionais maravilhosos aqui, eu que só sei fazer pergunta que tá escrito. Maravilhoso. Daniela e Gabriel, muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado mesmo, é maravilhoso ter pessoas do gabarito de vocês aqui, também para a gente conversar um pouco com o pessoal, para entender um pouco como é que é, principalmente artes cênicas no Brasil, né? E aí, me fale um pouco de vocês, quem começa? Para o ímpar. Nem vem, você, 14, Pode vai. começar. Não, vai você, amor. Eu nem comecei no uísque, vai lá. Não, então precisa de mais um pouquinho. Tá. Deixa eu calibrar. O que a gente tem que fazer? Falar sobre a gente? Sobre o que vocês quiserem aqui, quase tudo. Eles podem falar tudo, eu que posso falar quase tudo, né? Quase nada. Então tá bom. Como que é trabalhar no cinema? Vai, vamos começar assim, fica mais Essa fácil. pergunta Trabalhar no é cinema minha. e no teatro. Pronto. Tá. Fala você, essa é a sua. Trabalhar no cinema é uma mistura de paixão, muita paixão. Acho que se não tivesse paixão a gente não ia aguentar isso, né? Porque é uma prova de resistência, acho que psicológica, física, desde a hora que às vezes você bate uma claquete e você precisa ficar contorcidinho num cantinho para não vazar na cena, até a hora que você olha ali e fala como é que eu resolvo essa direção, porque vai cair a cena, enfim. É uma loucura, a gente tem que ter muita paixão. A gente tem que ter um trabalho em equipe gigantesco, é a arte mais coletiva que a gente faz. Então, o tempo todo um tem que estar confiando muito no outro, e ter uma troca de só se olhar e entender o que está acontecendo e como resolver as coisas. E tem uma outra parte também, que é o mercado, né? Uma coisa é a paixão, é a loucura que move a arte, e outra coisa é mercado. O mercado já é bem mais complicado, se a gente parar para pensar no Brasil, por uma questão até de estrutura, se a gente parar para pensar... Incentivo no Brasil, pro cinema. É ruim? Agora começou a melhorar. Já foi ruim, já pior. Sempre foi difícil, Sempre né? foi difícil. A gente teve uma Não fase. só pro cinema, mas acho que pra cultura em geral é mais complicado, né? Teatro também? Também, mais ainda, eu acho. Mais ainda, porque eu acho que o cinema ainda tem uma dimensão de mercado, e de público, e de evento, e de streaming, e de mercado mesmo, né? Que o teatro não é visto como mercado, Não é tão apreciado assim no Brasil, parece, ou não? Eu acho que é um pouco isso, mas não sei, é um trânsito entre falta de formação de público, falta de incentivo, sucateamento da linguagem. Porque aí você tem, tudo bem, você tem os musicais que atraem um grande público, você tem dentro do teatro, alguns tipos de teatro que atraem mais. Mas tem um teatro mais experimental, um teatro mais questionador, um teatro que se entende como uma arte em pesquisa, em linguagem, que eu acho que esse sim o incentivo é zero. Porque falta a compreensão realmente da função desse acontecimento que é o teatro, né? Esse encontro. E a diferença é muito grande, assim, né? Porque você fez o cinema, você fez o filme, aí depois a gente vai lá assistir 10 vezes, é o mesmo filme. Uhum. Já tá tudo, lógico, todo o trabalho por trás e tudo mais, que você falou aqui. A gente só vê a parte bonita, a estética lá na hora que a gente vai pro cinema. Eu amo cinema, amo teatro e tal. E agora no teatro não, você tem que fazer, se você fizer 10 apresentações no dia, você tem que repetir as 10 apresentações. É meio punk, né? É uma loucura. É orgânico, né? Ele é orgânico, ele é realmente o que acontece vivo, ali. né? As pessoas que estão ali interferem no que você está fazendo. Realmente é um jogo, é um número... assim, teatro é circo nesse sentido. O público vai lá e você vai ver o cara atravessar aquilo ali e ele pode cair.
Sim, sim. Porque pode dar errado. A O filme cada- tá gravado. A cada apresentação é um novo desafio, né? Exatamente. De conseguir chegar até o fim. Chegar até o fim do teatro naquele cinema que você... E tem mais, né? Você não pode dar aquela paradinha. No cinema, se deu algum problema com a gravação, você dá aquela paradinha. Vou no banheiro. Deu uma vontade agora de... Agora no teatro, Não você tem dá uma como. seguradinha e... Não tem como. Quando dá, então Mas sai... eu já vi ator saindo. Falei, gente, só um minutinho. Eu já, Sério? na minha No época, espetáculo eu já vi. na minha época eu tive uma crise renal no palco. Ai, Nossa! Eu dava o texto, respirava, segurava, dor, dava o texto, respirava, segurava. Então, assim, não vem na hora de sair a minha cena acabar, eu ir pro hospital. Acontece. Putz, isso aí é punk mesmo, hein? Mas é diferente, tem muita coisa diferente entre o teatro e o cinema, né? Mas eu acho que em algum lugar o cinema sempre teve mais incentivo do que o teatro, mas ainda assim é muito pouco no Brasil. Apesar de eu acho que a gente estar num momento bom. Melhorando. A gente tá num momento... Melhorando, Assim, tá bom que eu digo... Comparado aos últimos com anos, uma perspectiva melhor. de melhora, vai. Bem Né? Esse governo agora ele incentiva um pouco mais a cultura, né? O outro governo que passou não incentivava nada. Não. Não mesmo. Vamos ser sincero, é verdade. É, a gente não. precisa... Mesmo porque eu acho que ainda falta muito ainda. Com certeza. Essa é a Para mim, questão. educação e cultura é o básico que você consegue melhorar qualquer coisa na nação. E parece que não dão muita atenção para isso, né? Sim. E o último governo foi muito ruim nessa questão, né? É. A gente fala com muitos atores, muitos incentivadores que dizem que sobreviveram. Foi muito complicado. Ainda mais porque atravessou a pandemia também, né? Também, Uma somatória ainda de teve- coisas, né? Então, mas na pandemia não era na hora de ter crescido pelo menos essa questão, que nem a gente aqui do podcast e tal. Não é um teatro. O teatro Não, ia ter que ser não. um teatro, Teatro também teve- gravado. Até teve, mas Teve. não. Não pegou. Mas o problema do cinema, assim, na verdade, muitos filmes ou séries, ou produtos que estavam em desenvolvimento, Tiveram que parar, né? não, se tivesse desenvolvimento de pós-produção, conseguiram terminar e lançaram, mas teve muita coisa que parou de filmar, né? Porque o teatro, ele acontece junto com o público, o cinema não, mas ele tem que acontecer também, né? Você tem que gravar. Sim, é verdade, Então existe todo um movimento, eu falei isso brincando, mas é porque isso é uma coisa muito importante a gente entender, né, quem faz cinema. A gente tem um acontecimento que é a gravação, a gente tem um negócio ali que é um jogo com uma equipe gigantesca. O cinema você tem, por exemplo, ator, né? Tem gente que fala que o ator do cinema não tem público. Eu sou ator de teatro e cinema também, Tem né? muito Fiz público. muitas coisas. Eu já fiz peça para 2 pessoas e já fiz cena num set de filmagem para 300 pessoas. Então eu já fui mais assistido no cinema do que no teatro. E as pessoas falam que não tem público. Tem um cara ali, ó, nervosismo acaba tem um sendo cara mesmo. ali, ó, com um fonezinho ouvindo a tua vibração. Então tem público. Sim, lógico. E um público estático, É, né? Porque ele não interfere, diferente do teatro. O teatro, ele tem uma interferência, ele tem uma coparticipação. Num set, tá todo mundo extremamente, ou na grande maioria, concentrado, focado, segurando a respiração justamente para não interferir. Você não No sabe, jogo de no cena. fundo, é uma plateia que você não... Que Focada, não te traz energia na hora, né? Porque você tá eu acho que você tá no teatro, aí você começa a ver o público gostar, aí você mais se empolga, aquilo vai te renovando, não é? Sim, Tem essa troca, isso. né? No Eu falo set isso é porque mais- quando eu vou conversando, eu faço discurso, pelo menos, né? Então, quando eu falo que o pessoal tá interagindo, eu me empolgo. Quando você vai falar com alguém, fica assim, aí você fala, vixe, mas ferrou, tô falando merda. Tem muito ator de teatro que chega no cinema e tem essa dificuldade mesmo, né? No Porque você não tem o começo. feedback, né? Isso que você tá falando, esse feedback, essa confirmação. Porque aí A você tem risada aquela que tem, energia o na hora, né? silêncio que Você, vem, você não tem, né? você conta uma piada e ninguém ri. Porque não pode, senão o som Esteticamente, pega, senão né? o som pega, Sim. Mas E é muito você- legal, mas é muito legal isso, porque tem uma coisa legal também no cinema É. nesse sentido, porque quando é cena de comédia, por exemplo, e Deve ter que gravar umas Você tá- 500 vezes. acontece isso, só que Acontece. o mais legal é quando você tá fazendo a cena e em algum lugar você sente que você encaixou a graça. E aí tá todo mundo segurando, porque não pode. Como tá todo mundo segurando, começa a concentrar a energia da pessoa. Quando dá o corta, Todo mundo estourado, começa as gargalhadas Segura. num grau master, assim, porque É. tá todo mundo ali É segurando. tipo um um cara que tempão. pega aqui e de repente dá um grito, né? Começando mais É tipo o que você fez. Acorda e começa. Sim. Tô- Não, e tem uma questão técnica, porque o teatro, ele é fluido, né? Você sai de uma cena, você entra na outra. Na questão de cinema, ela é muito processual. Nós gravamos uma cena, às vezes 20 planos, pra ter ritmo. Então, assim, literalmente é uma mão que faz um movimento e volta. Você não tem essa energia. Aí corta, para, tá numa outra coisa fazendo... Depois você tem que voltar naquela lá. E Exatamente. você não precisa gravar o filme começo, meio e fim. Você pode começar gravando do fim e A voltar ordem pro do meio, dia é não completamente interessa, não- desestruturada. Depois Às você vezes, só coloca na ordem na hora de... Sim, a equipe de assistência de direção, às vezes chega e de casting, chega pro ator e fala assim, ó, essa cena é uma que a gente gravou há 3 meses atrás, que era isso. Aí vem o diretor, olha, a intenção Puts! dessa cena, porque o cara nem lembra
qual que era o ritmo, momento né? emocional Você dele. começa- Pro cinema, como é tudo muito caro, e tudo que guia é o que você vai filmar no custo. dia, é o plano de filmagem, né? Então, quando você tem um plano de filmagem que privilegia a questão da grana, do que vai gastar, para poder gastar o menos possível, o que guia é a logística, né? E não a lógica do roteiro. Isso Então, deve ser- tipo assim, isso vai deve filmar ser todas terrível. as cenas da casa, vai ser direto. Aí você tem uma cena que é a primeira do filme e a última. Você vai gravar a primeira cena do filme e a última no primeiro dia de filmagem. Porque é dentro da casa. Cara, e como é que você consegue ter o Ah, ritmo aí do é loucura. filme? Muita Aí é- administração. Porque Muita quando a gente administração. assiste o Tem que filme, ser, por a isso que a gente impressão que trabalha. dá, A gente trabalha muito. a impressão que dá é que quando a gente tá assistindo o filme, que vai seguir aquela Difícil. lógica. Então, pro ator, É difícil. da atriz, você estaria ali, né, ó. Comecei aqui, tô saindo, depois vai ter o deslanche, né, do filme e vai terminar. Mas aí você, que nem você falou, você começa a fazer a primeira cena do filme e de repente você já tá fazendo a última, que o cara tá morrendo e tal. É. E fala, cacete. É. É uma loucura. Muita sempre achei isso uma Muita administração, uma equipe grande para fazer Você funcionar. tem que estar com a história do negócio toda hora na O cabeça. diretor você tem que estar muito focado nas intenções de cada cena, de cada diálogo. Principalmente o elenco, ele também tem que estar muito concentrado para conseguir acessar. Mesmo o preparador de elenco, ele tem que conseguir colocar o elenco nesse estado emocional de uma cena, porque às vezes ele sai de um estado emocional, a próxima cena é outro estado. E aí como acessar isso, né? E é mais interessante porque também existe uma certa magia, porque é tão técnico, é tão burocrático, é tão organizado, e tensionado, concentrado, que às vezes acontece de, por exemplo, eu estar dirigindo um ator ou estar em uma outra função, e o ator faz uma cena, que é um único plano, e eu começo a chorar atrás da câmera. Porque é muito mais fácil para quem está no teatro assimilar que aquela história de mentira é de verdade. Mas quando você está num processo tão técnico, a gente sabe que aquilo é técnico. E de repente, uma cena, um set inteiro, ficar, todo mundo que está na sua função ali, comprar aquela cena e chorar junto, você fala, nossa, temos. Porque se a gente chorou, o público vai. Vai chorar, né? Entendeu? Mobilizou, né? Mobilizou. Deve ser intenso mesmo É. aí. E você, eu falei no começo aqui, o seu gênero é mais voltado realmente pro terror experimental? Isso. Como é que é terror experimental? Terror, você tem muitas formas de fazer terror, né? Eu A gente amo de cinema. filme de terror. É? Eu me divirto muito. Eu Eu me também. divirto muito. Eu adoro cinema de terror. O gênero fantástico, ele abriga desde true crime até sobrenatural, e o terror experimental, tudo é técnica, né? E você tem fórmulas. E a ideia é você pegar no cinema de terror ou no cinema experimental, de certa forma, pegar essas técnicas e experimentar novas nuances, coisas diferentes. Então, por exemplo, o meu cineasta favorito, meu diretor, é Hitchcock. E ele tem uma técnica dele, técnica Hitchcock. E eu olho para isso e falo, bom, Você dentro assiste de qualquer todas- filme, você sabe que é. você sabe, você vê claramente que aquela É. direção é dele. E aí você olha para isso e fala assim, com todas as mudanças tecnológicas, com todas as mudanças culturais, do que a gente, enquanto público, já consumiu, como que eu posso fazer uma coisa dentro desses moldes, porque são brilhantes, Sim. mas ainda assim inovar? E a gente experimenta. Então tem coisas que dão muito certo, tem coisas que dão muito errado, mas pelo menos você faz... por exemplo, o meu gênero agora que a gente está desenvolvendo é sinestesia. Eu sou psicóloga, me especializei em neurociência, então eu sei de algumas coisas que eu posso fazer dentro de um filme para colocar o público num estado sinestésico. Terror, geralmente o que a gente tem? Jumpscare, que é o mais comum. Sim. Vê aquela pista sonora, vai É. aumentando, e você sabe que horas que você vai tomar o susto, É você tem um boa, corte é boa. seco, susto um vindo, corte E rápido. você toma um susto do mesmo É. jeito. Porra, não... O cinema Vai acontecer, mas não Exato. adianta, cacete. O cinema Porra. experimental, por exemplo, ele fala assim, bom, então a gente seguia por 5 sentidos, eu vou tirar um dos 5 sentidos, eu vou tirar a pista de som, porque o meu público não vai saber que horas que vai vir o susto, e ele vai ficar tensionado. Isso é terror experimental. Eu pego uma coisa que já sei que funciona, né, cinema é 100% áudio, 100% visual, eu quebro uma regra, eu tiro o áudio e fica só o visual, e aí eu testo. Eu quebrei várias regras aqui, e eu quero ver como é que o meu público, ele reage e interage, se ele não tem um dos 5 sentidos para se proteger. Ele automaticamente tá no estado de alerta naquela cena. Isso é sacana, isso que é verdade, né? É. Porque assim, quando você já tá esperando a porra do susto, você toma. E aí você não tá esperando, Isso aí, da é onde onde, que aí vem. é onde todo mundo É. como é que fala? Se solta mesmo, né? É onde o terror acontece. E o gênero experimental é maravilhoso, porque a hora que der errado, você bota a culpa no experimental. Fala assim, a gente foi experimentar. A gente experimentou, não deu certo, fazer o quê? A gente avisou. Avisei. Ainda bem que você não é médica, né? Você é psicóloga.
Vamos experimentar o negócio, vamos experimentar esse remédio aqui. Ah, não morreu, não deu certo, vou fazer o que Eu avisei que E você, quais os gêneros de filme você mais gosta de atuar? Ou no teatro também, né? Porque são gêneros diferentes também. Olha, o teatro até, acho que você tá falando porque a gente comentou que eu tô em Santos, né? É, eu tava fazendo isso. espetáculo lá. Mas eu, na verdade, eu tava longe do teatro há um tempo, né? Eu tava 7 anos longe do teatro. E eu tô voltando agora. Cara, e como é que é assim, então, voltar? Porque você tá num ritmo, é uma coisa. Você tá fazendo filme e aí você voltou pro teatro, é isso? É mais ou menos. A minha história é meio assim, porque eu comecei dirigindo, aí eu não sabia... Enfim, comecei lá atrás, aí eu fui dirigir. Comecei com 15 anos de idade a trabalhar no cinema. Caraca. Você tá com o quê? 18? 33. Tá quase 34. Acabando. Eu comecei lá num projeto social lá de Santos, chamado Oficinas Queiro, que era o Oficinas Queiro, Empreendedorismo e Cidadania através de Cinema. A Gulani Filmes, que é uma produtora de São Paulo, foi até Santos para gravar um filme chamado Queiro. E aí tava um pouco naquela época que teve o Cidade de Deus, enfim, teve... E o cinema brasileiro parece que estava mais em alta. Ele estava, não, na verdade ele estava num registro de pegar algumas temáticas sociais e trazer isso à tona. E isso ser algo comercial. Então, foi um movimento histórico que o Brasil viveu. E dentro desse movimento teve muitas preparações de elenco, escolha e seleção de atores que eram, na verdade, pessoas daquela realidade que eles traziam para a preparação e preparavam aquela galera para fazer o filme. Então, foi onde começou teve um pouco a cisão aqui no Brasil de discussão de trabalhar com não atores, para o cinema é melhor trabalhar com não atores, é melhor trabalhar com atores, enfim. Então, houve um momento histórico disso que, por conta de uma realidade, hoje tem essa questão do lugar de fala, que tá todo mundo trazendo e tudo, mas eu acho que também foi um movimento de respeito, também de entender como lidar com tratar uma realidade. Então, o Carlos Cortez, que é o diretor desse filme, que é falecido, inclusive, que trabalhou no Queiro, que é uma obra do Plínio Marcos, ele realmente quis respeitar a realidade, eu imagino né? Porque eu não conversei com ele sobre isso, mas eu imagino pela minha leitura da coisa, né, de tudo que foi feito, é isso, porque ele foi filmar em Santos, primeira coisa, Plínio Marcos, Santos, o cenário é lá, é o cais, é o Porto de Santos, é a região portuária de Santos. E aí ele resolveu pegar meninos da periferia de Santos para fazer o filme. E eles tiveram um trabalho com psicóloga, preparação de elenco, todo um trabalho desenvolvido para poder preparar eles para o filme. E depois que eles filmaram, eles não queriam largar os meninos. Tipo, toma aí a grana de vocês, usamos vocês e pronto. Não, isso aqui tem uma continuidade. E aí eles fizeram um projeto chamado Oficinas Queiro, que é um projeto que hoje tem 14 anos de existência. Já colocou muito jovem de Santos no mercado. A primeira turma era só de meninos, porque foi um projeto que foi uma sequência do filme. E o filme Queiro, ele é um elenco de 30 meninos da FEBEM, então só tinha uma atriz mulher no filme, né, de menina. Claro, tem mãe, tinha outras atrizes, mas dessa galera da comunidade de Santos. E aí eles fizeram esse processo e aí nasceu as Oficinas Queiro. Eu acabei entrando lá, porque eu acabei entrando no Sesc, estava tendo uma oficina com um roteirista, acabei entrando. Então eu entrei ali no cinema querendo conhecer um pouco a questão de roteiro, e eu acabei descobrindo que eu gostava de direção. Aí eu dirigi meus curtas lá, comecei com 15 anos, como eu falei, até que eu tive dificuldade de dirigir um ator. Nesse processo de não saber dirigir o ator, eu entrei numa crise que eu decidi não ser diretor. Aí eu comecei a trabalhar com produção. Até que eu conheci um ator muito legal, famoso, enfim, um ator famoso assim, que eu digo, um cara bacana, que chegou pra mim e falou, mas você quer dirigir ator, vai estudar teatro, vai fazer teatro. Aí eu fui pro teatro, parei tudo, tava trabalhando no cinema, parei não tudo. dá mais de bambam, né, meu? Vou querer jogo, vou querer porrada com popô, eu vou lá, não, vai se preparar primeiro, cacete. E aí foi isso. Bambam aí foi um arrebento, né? Se lascou. Mas aí ele falou, vai se preparar. Resumindo a história foi isso, eu acabei entrando no teatro, aí fiquei no teatro, aí depois comecei a fazer audiovisual, aí comecei como ator no audiovisual, depois voltei pro cinema, então assim, eu tô um pouco num fluxo, dirigi meu primeiro longa, agora tô tentando distribuir ele, ao mesmo tempo tô com algumas séries lá, enfim, na Globo, que eu fiz agora, de terror, enfim. Então assim, tô falando tudo isso porque a sua pergunta foi qual gênero que eu gosto, né? Isso. Eu tenho uma base até pela Você lembrou qual era a pergunta? A gente vai indo, né? E eu tava só aqui, quero ver se ele vai responder. A gente tá indo, né? Pra não perder, né? Não, foi maravilhoso. É muita loucura, mas continuidade, tem métodos. Método pra loucura. Uma parte fichinha já, que quer responder uma parte de pergunta. Vai lá. Eu acho que, vamos só passar aqui, né? Que eu tô monologando já. Não.
Eu tenho uma base muito forte nessa questão do social, né? Por conta do Queiro, porque minha mãe é assistente Sim. social. Oh, que Ela maravilha. tem uma história de vida, uma história de luta, uma história de... Enfim, minha mãe é uma heroína pra mim, assim. Nossa. Real mesmo, de verdade. Nossa, assim, heroína. porque assim, ela trabalhou com HIV, na época que o HIV tava bombando em Santos. Sabe, quando a galera que tinha um governo que não era negacionista queria fazer teste, Sim. eles fizeram um teste, a mídia não queria divulgar os testes. Putz. Aí eles lutaram para divulgar o teste. Aí tinha uma política que era a política de redução de danos, que é uma política que era muito famosa até lá fora, enfim, alguns testes experimentais de tratamentos. E existia uma realidade que era, a população está pegando muito HIV por causa da transfusão de sangue, por compartilhar a seringa para usar heroína. Porque a heroína era a droga barata da época. Sim. Uhum. Então, não era só a questão sexual, né? Esse era um problema. Então, beleza, a gente tem Na camisinha verdade, eram 2 problemas. Eram 2 problemas, né? O problema da 3, droga e o problema exatamente. né? Aí a redução de danos, o que é? Bom, a gente diminui o risco do HIV e depois a gente cuida da droga. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir seringa. Seringa. A gente vai fazer um mapeamento da regional, da onde que tem o uso contínuo. Isso tudo população de rua, né? Sim, sim. População de rua, população, enfim, pessoas de casas, de apoio. Porque a gente está falando de política pública. Minha mãe trabalha para o Estado, política pública. A galera não tem dinheiro para se cuidar. Sim. Depende totalmente Depende do público. Depende, a política pública é isso, é o Estado cumprindo sua função, Cumprindo sua função. né? Enfim, e esses agentes públicos que minha mãe representa é uma das pessoas que lutaram nessa época por sim, a gente vai comprar seringa com dinheiro do governo para distribuir para a população de rua, porque assim eles não vão pegar HIV. E o Ministério Público tentou prender a galera, inclusive minha mãe, Porque por tráfico de a drogas. ideia de dar incentivando. Tráfico de drogas. Nossa. É. Enfim, mas por que eu falei isso? Essa história da questão do social é muito forte pra mim, né? Eu tenho essa questão muito forte. Mas eu não sei por que aconteceu na minha carreira de cair no terror. Porque hoje em dia eu fiz muito filme de terror, série de terror. Eu tô envolvido com o cinema de terror, né? Acabou caindo, eu não sei direito como que foi acontecendo, mas assim, eu fiz uns 3 longas de terror com o Marcos de Brito, que é um diretor amigo meu, muito interessante, que acabei indo com trabalhos que eu fiz com ele em festivais do mundo todo, os mais importantes, Sitges, que é, enfim, da Espanha, Macabro, que é no México, com esse filme. Eu não fui, o filme foi, mas eu não fui, né? O filme foi. Depois eu gravei a série Desalma, do Globoplay, que é uma série de terror, né? Na verdade é um drama sobrenatural, né? Fui agora pro Ventana Sur, lá em Buenos Aires, que foi um processo muito maluco, junto com Blood Window, que é o mercado de cinema fantástico da América Latina. Então, assim, fui lá para conhecer, entender como é que tá o mercado. E agora eu tô com a Dani nessa loucura desse experimento. Eu acho que a gente se encontrou justamente por isso, porque terror é minha paixão. Meu primeiro namorado imaginário com meus 8, 9 anos de idade era o Jason. Pensei que era o Não. José do Caixão. Jason, não, Jason era da minha prima, olha que furou olho, era o Fred Krueger. Que furou! Fred Krueger. E eu sempre namorei com terror sempre foi a minha paixão, mas eu uso, a minha produtora, a DC Filmes, ela usa do terror, na verdade, para abordar questões terríveis na sociedade. Eu acho que nós temos uma dessensibilização muito grande de coisas, até pela hiperexposição à informação, de coisas que não nos afetam mais, sabe? Você tá uma pessoa com condição, morador de rua, passando uma necessidade, você pula a pessoa e você não olha para aquela situação, aquilo não te dói mais. E todos os filmes que eu faço de terror, nos curtas e agora esse próximo longa-metragem, eu sempre usei o terror para, de alguma forma, causar esse sentimento de medo numa estrutura social e a gente olhar para uma situação e falar assim, nossa, mas espera aí, como é que eu estou naturalizando isso daqui? Então, acho que é o nosso encontro, né? Eu que convidei Gabriel, já conheci o trabalho dele, para dividir direção comigo no próximo longa-metragem, depois eu acabei estendendo para roteiro, quando eu decidi repaginar todo o filme, e foi por conta disso, porque nós dois queremos falar de questões sociais e nós dois temos essa paixão pelo terror, então acho que nosso encontro foi por aí, né? Foi por esse caminho. Juntando... foi aí que você começou a descobrir também. Já tava... Aí depois você falou que você caiu no colo da Dani, é isso? Na verdade, eu que lacei, Gabriel. Eu que lacei, vem aqui. Como é que foi esse Ventana Sur? O Ventana é uma experiência muito legal, cara. O Ventana Sur é o seguinte, é um mercado internacional de cinema que acontece em Buenos Aires, que agora tá uma tragédia, né? Porque
enfim. Podemos falar de política? Melhor, não. Tem mais um retardado lá. A gente conseguiu acabar tirar o nosso da frente, mas apareceu um aqui do lado. Enfim, e aí assim, tá bem, eu não sei nem qual, pereclitante a situação do cinema argentino, porque o cinema argentino é um cinema que ele deu certo. Eu amo. Sim, é mesmo, verdade. E ele deu certo por causa de uma política pública, pelo Inca, uma política pública de entender que seria possível, é uma compreensão comercial. As pessoas acham que a gente está falando de artista que não sabe o que está falando de compreensão de arte num lugar muito efetivo e num lugar muito de indústria, não industrial. De uma economia ativa muito uma grande. Uma economia criativa. O mundo passou a conhecer a Argentina e querer gostar, falar, enfim, o espanhol. Gente vai pra Argentina por causa dos filmes do Ricardo Darín. É verdade. E vão lá querendo conhecer o Ricardo Darín. Eu fui pra lá e quis conhecer o Ricardo Darín. Eu fui até a casa dele. Que bacana. Então, assim, imagina que loucura isso. Entende? E aí você fala assim, isso não tem valor comercial, isso não tem valor agregado. E aí o governo, eu já falei espanhol, o governo argentino... Estás muito chique. O argentino, ele entendeu isso. O Ventana Sur ele é um mercado muito interessante, porque ele é realmente o Ventana Sur, né? Janela do Sul, né? Digamos assim, o nome tem essa ideia mesmo de ser uma janela. Só que uma janela que eu acho que tem essa perspectiva do mundo olhar para dentro e de quem está dentro aqui olhar para lá. Então, o que é dentro e fora, né? Então, no caso do Ventana Sur, as pessoas vêm até a Argentina para participar desse encontro. Os grandes players, né? E aí tem os grandes players, tem de tudo, cara. É um mercado. Você tem desde pitchings de venda de ideias. Então você tem roda de pitchings, que pessoas assistem, tiram dúvidas, perguntam e troca cartão. Tinha uma ideia, que você chega, a minha ideia do filme é essa daqui, você chega, por exemplo, na Netflix, e aí você tem lá 5 minutos para vender a tua ideia. Aí você tem uma estrutura, todo um processo que você segue para ser padrão, mas uma mesa de negócio, de apresentação é isso. Que em algum lugar é um encantamento, assim. É um espetáculo de encantamento. Né? Mas com muito conhecimento, com orçamento, sabendo quanto custa, visão de mercado, tudo. Mas tem um lugar de assim, eu vou vender uma ideia. É um sonho real que você está vendo. Você chega ali, não é... Você tem projeto, você tem layout, que nem aqui, ó. Você tem a cara, chega aqui, aí você chega lá, apresenta um sonho bonito, mas um sonho que vai ser real. Sim. Que dá para fazer conforme... E tem um negócio que é um inferno, chamado logline. Todo projeto de pitching... Logline é resumir o teu filme inteiro em 3 linhas. E se você consegue vender... de síntese, o poder de síntese. Você consegue vender... E assim, começo, meio e fim. Se é um filme que tem plot twist, que ele tem uma virada, você tem que estar nessas 3 linhas e explicar sobre o que é. E além de tudo, você chega, então, assim, chega com uma ideia de 3 minutos, de 3 linhas, você vende tua ideia. E aí você fala, meu market share é esse, meu filme vai custar tanto, meu público é esse, ele vai te gerar tanto de bilheteria, depois você pode distribuir em tal país. Então, assim, ele é uma análise muito comercial, às vezes até mais do que artística. Sim, você tem 8 minutos. 8 minutos para trazer um ponto de vista de por que é encantadora a minha história, e por que tem público nisso, se não tem como é que eu invento esse público. Quanto dinheiro faz Quanto com dinheiro, então, né, realmente é vender mesmo. Lembra do Lobo do Wall Street, o final do filme? Sim. Vende essa caneta. Vende essa caneta. Assina o Vende essa caneta. Só que arte. Né? Só que, né, no lugar de... Então é muito legal, porque isso é o pitching no mercado. Aí tem os Spirit Meetings, que são reuniões que você... parece aqueles... Sabe o campeonato de xadrez? Eu nunca fui, mas meu imaginário de campeonato de xadrez é que tem as mesinhas com aquele temporizador, sabe? Sim. Então, assim, é um spirit meeting mesmo. É um lugar gigante que tem um monte de mesa e eles, tipo, te atendem em 3 minutos. Aí você muda e vai pra próxima mesa. Eu já participei. Vai pra próxima mesa. Como se fosse pra arrumar namorado. Eu fiz no Rio Content. Que aparece, né? Esses negócios de namorado. Que é aquele filme que eu sei, do Smith. É isso mesmo, que apresenta vários, né? Aí o cara terminou, tem que correr pra tocar. Tem tudo quanto é formato. Aí tem, por exemplo, exibição dos filmes que estão em primeiro corte, pra poder vender, pra achar distribuição. Então, assim, dentro da indústria cinematográfica, desde da compra da ideia até a distribuição, ou seja, de todos os meios, o caminho necessário do meio de produção da indústria audiovisual, você consegue dentro do mercado ter acesso e debater e conversar. Agora, o que é mais legal, que foi isso que eu achei legal de ter ido, é porque eu não fui assim só para o mercado geral. Dentro do mercado tem vários mercados. Então tem o mercado de games, tem o mercado de várias coisas. E tem o Blood Window, que é o mercado de cinema fantástico. E aí lá foi legal, porque lá eu consegui, de fato, eu não levei nenhum projeto, eu fui para estudar. Então eu consegui entender um pouco o que o mercado está querendo e o que as pessoas estão produzindo. Então você começa a entender um pouco o que o mercado está desejando, qual que é a loucura que está acontecendo.
né? E isso é o mais legal. E qual que é o futuro dos agora? Dando tudo certo, esse ano nós temos Certo, dois onde é o longas. futuro? Dando tudo certo, esse ano nós temos 2 longas no Ventana. A gente vai trabalhar para isso. Um deles é esse longa-metragem, que a gente está dividindo roteiro e direção. E um outro é um projeto meu, que esse eu não posso nem abrir minha boca, que senão. Fale mais sobre isso. Não, ele é um projeto internacional gigantesco de. Traz mais água pra ela pra ver se ela... Tem um uísque aqui, pra ver gente. se de repente ela fala. Eu vi um perigo no uísque, não. Ó, traz mais daquela aguinha ali, de repente... Esse é um projeto, esse projeto é o projeto da minha carreira, mas não posso falar muito mesmo, porque ele já tá vendido, já tá... Daqui a pouco a gente entra em execução. Convidei Gabriel para atuar nesse filme junto comigo. E a ideia, na verdade, é o filme, ele vender o game. Eu vendi o videogame e o filme é só uma degustação, né, do videogame. Então, e aí, provavelmente, a gente leva para uma exibição lá no Ventana. Mas vamos ver, estamos trabalhando para para isso. Está acontecendo no mercado hoje, gamificação. Gamificação é o futuro. Aliás, você vai para qualquer mesa de pitching, uma das primeiras perguntas que eles fazem é, dá para virar videogame? Se não dá, né? Eles sempre estão olhando cada vez pra mais isso. o povo tá jogando as pessoas para ficar dentro de casa, né? Esse é um também, apesar de é bacana, mas eu prefiro ir no cinema do que ficar jogando videogame em casa. Então, sim, assim, você com tem... certeza. É uma experiência coletiva, É. diferente. Entendi. Com certeza. Não é só tem isso, um pouco né? de receio nessas questões, É né? que o cinema, ele é um espaço todo desenhado para você estar seguro, para você estar fora de uma realidade. Isso, Então, por exemplo, você vai... isso Por que terror é o gênero que mais cresce no mundo desde 2017 no cinema? Porque é um lugar que você vai, que você tá... Inclusive, na pandemia, ele teve um pico de desenvolvimento, né? O gênero terror, ele explodiu na época da pandemia. Por quê? Você tá num espaço que você tá tão... No mundo, tão tensionado, tão vulnerável, que quando você entra no cinema, você tá protegido e você pode ter a experiência do medo. Você pode viver histórias que não são suas, você sai dali, você vira a chave e você segue com a sua vida. E isso na sua casa não dá para ter. E melhor, você casca o bico de todo mundo. Só vê os caras gritando as Fora o espaço, né? Você tem lá todo um sound design para te causar uma geolocalização, que dentro da sua casa não tem. É isso que eu ia falar, porque tem uma questão física, né? É tátil. Quando você coloca um surround e aquilo treme no chão, é uma experiência. Delícia, né? Sim. E isso é... Porra, da cadeira mexe na hora que você vai... se você não ia se Mas você não ia se cagar, você cagou naquela hora. Não teve jeito. Exatamente, é muito louco. E a projeção da tela, né? Quanto maior a imagem na toa que a Capela Sistínica, você olha pra ela e fala assim, nossa, eu tô vendo Deus. Quanto maior a imagem, maior a tua relação naquele espaço, né? Dentro da tua casa, você tem um limite ali espacial. Na tela, você tá, às vezes, dentro da cena, né? Então, é diferente. E o evento que é coletivo e individual ao mesmo tempo, né? Porque você tá, tipo, cheio de gente em volta, mas você tá construindo a narrativa na tua... Claro, tá acontecendo ali, mas você tá filtrando e vendo o filme, né? Você tem o filme e tem o filme que eu tô vendo. Sim, cada um tá vendo verdade, cada um tá vendo de uma forma. Quanto mais simbólico for o filme, mais abertura tem, né? Mas, no geral, nos microdetalhes, o que me pega no filme não necessariamente é o que te pega no verdade, filme. verdade. Nós fomos assistir. Assim, eu não tô nem falando de assunto, mas assim, às vezes... A troca, uma coisinha que não, você por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de assistir e eu gosto de prestar atenção em tudo, ainda mais nos erros de continuidade, então aí... eu tô dando... Então, não é pra criticar, mas é que dá aquela impressão de que você tá realmente prestando atenção em tudo no filme, na série. Eu estou em casa, eu volto o filme umas 10 vezes, minha família fica louca. Fala, volta, tá vendo? Falei que aquela caneca não tava ali, ó. Falei. Pra cineasta é um pouco mais difícil, eu acho, né? Porque assim, a gente tem uma visão tão técnica e tão decupada, o que é arte, o que é som, o que é montagem, o que é direção, o que é atuação, que às vezes a gente vai e a gente tá analisando artisticamente, mas a gente não tá vendo o filme, né? E eu fui assistir com um membro de um elenco desse nosso filme que a gente tá fazendo, com o nosso diretor de foto, Gabriel não estava, o Pobres Criaturas. E eu falei, Gabriel coleciona áudios meus muito empolgados. É o melhor filme que eu já vi na minha vida, Gabriel. Você tem que assistir agora. Saia da sua casa e assistir. 2 dias depois, ela... Gabriel, você não sabe, eu vi o melhor filme da minha vida. Mas eu não tenho que ver o primeiro, eu tenho que ver o primeiro e o segundo pra comparar. É porque quando você vai para um cinema e você esquece que você trabalha com aquilo e você simplesmente emerge, você tá naquela história. Porque a magia te toca. Aí você fala, esse filme deve ser muito diferente pra vocês, né? Porque eu vou assistir como um espectador, normal, vou lá e assisto. A magia se perde um pouco. Então, é isso que eu ia falar. Será tem que ser muito bom. Tem que ser bom. Muito bom. Eu ia falar, será que quando vocês vão assistir não acaba... Né, não é a mesma sensação da gente, que não sou... do ramo, esse dos Pobres Criaturas, inclusive, quando eu virei pra Gabriel, eu falei assim, você tem que assistir. E meu diretor de foto saiu assim, meio passado, e eu falei, porque uma das coisas que eu mais gostei, que é que a gente pretende fazer no nosso filme,
você tem a sua relação com o filme, você tem a relação do filme com você, que é quando você sai do cinema, mas o cinema não sai de você, que você fica ainda pensando naquilo, e você tem a relação de troca. Então, por exemplo, o próprio Criaturas, eu via claramente, você também presenciou isso em Santos, né, que você assistiu lá, como que o filme impacta na troca coletiva, na troca social. E eu acho isso lindo, porque em casa você perde isso, você não consegue ter. Você pode, no máximo, falar com alguém que está do seu lado, diferente do cinema, né? No cinema você tem esse lugar de... Eu, graças a Deus, já tenho um monte de gente em volta de mim que é assim, meu. Eu acabei de assistir um filme, então eles acabaram de assistir, os filhos, os amigos. Putz, vai lá assistir, cara, é da hora, gostei. Primeiro assiste, depois na conversa. Aí depois fica aquele bate-papo sobre o filme. E você viu que eu postei um stories no meu Instagram falando das 3 coisas que eu mais gostei do filme, foram as 3 categorias de Oscar que eles levaram, né? Olha. Pra você ver que a gente tem essa visão mesmo técnica de falar assim, aqui deu certo. Mas quando eu assisti todo filme, pra mim tem que ganhar Oscar, porque é bom demais. Mas tu assistiu Sport Things? Não, ainda não. Eu vou assistir. Um dos melhores que eu já... eu tenho um pouco... É assim, não. Um dos melhores. Isso é pra tudo. Mas pior manda mensagem aí. Nesse caso... Foi real. Falei pra você. Porque é real, é muito bom o filme mesmo. Uma coisa tem um outro que eu te falei agora também, que... Tem uma questão que nós não temos... Eu tava falando, eu me incluo. A gente não tem educação cultural pra cinema. Eu, como cineasta, eu sou a primeira pessoa que fala assim, eu não tenho educação cultural para cinema. O que é isso? O cinema, ele tá muito elitizado, ele é muito caro, você não consegue sair de... Você não vai pro cinema com a tua namorada, com o teu filho, por menos de R$200. É combustível, é estacionamento, é pipoca, é o ingresso que tá uma fortuna, então assim... Virou um lugar que antigamente você ia todo final de semana pro cinema, porque você não tinha mais nada pra fazer e vamos pro cinema. Hoje em dia, você se organiza para ver o que você pode assistir. E aí, quando você tem incentivos do governo, de exibições gratuitas, pouco é falado, pouco é estimulado. Verdade. Nós não sabemos. Esses dias eu fui assistir um filme que eu falei pro Gabriel, que eu entrei assim, sabe quando alguém te convida, você vai, mas não faz ideia do que é? E foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida mesmo, porque inclusive saiu uma matéria na Inglaterra falando que é um filme que você assiste de olho fechado. E realmente, você fecha o olho, o jogo de luz atravessa a tua pálpebra e você vê a imagem de olho fechado. Isso é experimental, isso é animal. Sansara. Tava no Centro Cultural. Uma única exibição. Eu não consegui ver. 3 pessoas, eu e 2 amigos. Então, assim, é isso de educação cultural, que é uma das maiores dificuldades que a gente ainda tem no cinema nacional. Né? Sim. Poxa, isso eu fiquei agora... Até eu fiquei chateado. Se você ficou chateado de só ver esse eu também. Porque você... Enfim. Gabriel, fala um pouco sobre seu último projeto Entre Raiz e Asas. Eita. Essa aí eu que vou começar falando. Então pronto. Então não é Gabriel, eu vou começar falando. Vocês, falem sobre... Vocês não põem mais aqui o nome, não. Falem vocês. Não, eu vou explicar porque eu quero pegar essa bola pra mim. O que acontece é o seguinte. Eu tô na produção executiva desse longa-metragem e é insano você conseguir levantar dinheiro para viabilizar um filme. Então, assim, eu não estava tendo tempo de roteiro, de direção, de nada disso. Eu falei, estou muito sobrecarregada, eu preciso chamar alguém que vá compartilhar a minha filosofia, o que eu quero dizer com esse filme. E eu comecei a assistir conteúdo de tudo quanto é gente, e falar com tudo quanto é gente. Eu não achava ninguém com a sensibilidade que eu queria para criar minha protagonista. E a gente chama de Era, Entre Raízes e Asas, né, as siglas. Eu assisti o Era, do Gabriel. Conheci o Gabriel um dia num boteco com os amigos do cinema em comum. Ele falou, posso te mandar o link do meu filme? Eu falei, mande. Ele mandou e simplesmente é um dos meus filmes favoritos. Já te falei isso várias vezes. É um dos meus filmes nacionais favoritos. E aí, primeiro, porque eu sei da luta que foi pra fazer esse filme. Foi assim, é uma vitória o que o Gabriel fez. Vocês também têm essa diferença também, né? Porque quando vocês olham um filme, vocês sabem tudo que aconteceu por trás do filme também. Não, mas assim, então, Gabriel rodou isso com recurso zero. E é um filme lindo, de uma sensibilidade, de uma narrativa. É um produto, assim, porque eu falo arte, né? Ela é um produto. É um produto de um valor inestimável. E ela tem uma história tão linda, que a hora que eu terminei de assistir, eu falei assim, é ele, eu quero trabalhar com ele. Eu tinha questões minhas pessoais que eu não queria dividir essa direção com homens. Eu queria, né, porque o filme ele fala muito de sororidade. Exatamente. Mas quando eu olhei a capacidade que ele tinha de navegar na natureza feminina e criar uma protagonista tão forte, com uma história tão linda e tão disruptiva, que eu não quero falar para não estragar o plot twist, eu tive uma admiração, assim, que eu falei assim, meu Deus, é um dos filmes mais incríveis. Isso eu falo para Gabriel até hoje. Eu falei, isso precisa ser assistido no mundo. O que ele trata e a forma como trata é lindo demais. Obrigado. Esse eu Era. Nossa. E agora como é que eu continuo? Eu ia falar, você precisa falar mais uma coisa agora? Esse eu Era. Sou fã. Que maravilha. Esse filme é... Bom, é meu primeiro longa-metragem, né? Depois de vários percursos de vida, eu resolvi embarcar nessa onda por conta de um amigo meu que também me chamou, que é o Vlado Herzog, né? Que é o
um grande amigo meu lá, santista também. E ele que me chamou pro projeto. É engraçado, né? Tanto Era como o Paradoxo, eu fui chamado para estar fazendo em parceria com as pessoas. Eu gosto de trabalhar com parceria. De roteirizar. Hoje em dia tá ficando cada vez mais comum, né? A sala de roteiro. Mas eu acho muito importante, fundamental a sala de roteiro. É uma coisa que é muito, muito interessante. Não tem mais uma você disputa, não tem, assim? Não é que mesmo a gente... É que assim, existe uma coisa que é eu trabalhando sozinho com a minha ideia, né? E eu, pelo menos pra mim, tá? Cada artista é um artista, né? Eu tô falando dos meus modus operantes. A forma como eu tô montando esse universo ficcional, as pontes que eu tô fazendo dele com o mundo, com o que eu quero contar, com as histórias, como que dá conta disso, o efeito que gera no público, tudo isso é uma coisa que eu poderia ficar elaborando na minha cabeça sozinho. Sim. É muito mais legal eu descobrir isso conversando. E a troca, né? Eu acho que eu não conseguiria sem conversar. Sabe? A gente se provoca, se estimula e pensa e quebra e reconstrói. E no caso de um filme tão complexo como Paradoxo, que tem 2 pontos de... Daqui a pouco a gente fala diretamente de Paradoxo. Mas o Paradoxo, acho que tem um lugar de pontos de vistas dessa história que tem a ver com um ponto de vista culturalmente, tá? Eu não tô reproduzindo o estereótipo, mas culturalmente, um ponto de vista feminino e masculino. Sim, verdade. Até para poder desconstruir, eu não tô falando, porque eu acho que cada um de nós tem dentro de si tanto masculino quanto feminino. Tô falando assim, no caso da polaridade Dani e eu, realmente a Dani foi muito inteligente nesse sentido, porque é uma troca que existe de criação muito forte. Porque, de fato, a gente consegue, debater mesmo. Ela tem uma ideia e fala, não, mas espera aí, o meu ponto de vista é esse, e ela, o dela. E aí a gente fala, então a síntese do paradoxo é esse, aqui está a contradição. Porque a gente quer encontrar as contradições do filme, né? Esse é o filme, ele é bem profundo, né? O filme, ele pega bem uma... Vamos falar do paradoxo. Vamos, Depois eu volto. Ele tem uma questão, até eu ia fazer uma pergunta antes, para depois falar do paradoxo, porque eu ia falar justamente que a gente vê nos cinemas, ressaltar geralmente nomes de diretores. E não diretoras. E não diretoras, né? Então, você já tem um desafio aí, né? É muito forte essa questão na indústria cinematográfica. As mulheres, aí já todo o preconceito que as mulheres sofrem no mundo, e na questão cinematográfica também é muito forte isso. Eu tenho algumas barreiras, Daniele especificamente, eu não posso falar em nome de toda uma classe, mas a minha principal barreira, primeiro, é que eu sou mulher. Então, assim, se você olhar na história... A maior qualidade acaba se tornando uma... Eu sou mulher, eu sou latina, eu sou velha pra profissão, né? Eu tenho 38 anos, então eu já deveria estar com 2 longas-metragens no mínimo. Então, assim, eu tenho tudo contra. A minha única vantagem é que o que eu faço com muito carinho, faço muito bem, com muito esmero. Esse projeto é um projeto que eu já estou há 2 anos em cima dele para fazer o melhor que eu posso fazer. E quem me conhece no mercado acaba abrindo algumas portas, me dando a oportunidade porque vê a qualidade do que eu faço. Contrário a isso, eu provavelmente não conseguiria estar no cinema. Não vou nem falar de questão de equidade salarial, de oportunidade. Eu só vou olhar na história do mundo, no cinema mundial, quantas mulheres tem no gênero terror, que tem mais essa barreira, né? Tá muito difícil, vamos dificultar mais. Vamos botar mais uma aí. E aí eu falei, mas gente, eu nunca entendi por que mulher não tá no terror. Coloca um chinelo na mão de uma mulher pra você ver se não dá um gatilho na hora de você sentir medo. Já lembro da minha mãe na hora, e ela na pontaria dela... Pega uma mulher brava, ela mete terror na tua vida. Não. A gente tem uma natureza de entender a sensibilidade. E elas tinham razão. A gente tem uma sensibilidade de manipulação, porque cinema é manipulativo, né? O tempo todo você tá manipulando a intenção, o sentimento do teu público. Então, assim, a mulher, ela tem essa natureza, e eu não vejo por que não. É porque, realmente, quando a gente olha pro gênero terror, mulheres, elas tendem a navegar mais pro drama. E todos os meus filmes são extremamente dramáticos, só que eu uso de metalinguagem e terror para acessar isso. O último curta-metragem que eu fiz é um curta-metragem que eu abordo uma questão não pró, não contra aborto, mas o terror que é de a gente ainda ter um Estado exercendo poder e influência sobre a vida de uma mulher, o corpo de uma mulher e a escolha de uma mulher.
Então, assim, e eu uso de terror, um terror público, assim, é público, sabe? Assim, fala assim, esse filme é terror, só no final, assim, no último minuto do filme, que é 9 minutos e nem um frame a mais, 9 meses em que ele nasce, que você olha e fala assim, eu entendi. Ela tá falando de aborto aqui, mas é isso. É achar os seus espaços e ocupar com muita gentileza, porque eu vejo que a gente, para aguentar a resistência, mulheres entrarem em lugares em que não foram feitos para elas estarem, é um movimento de extrema resistência, de gentileza, não dá para chegar com o pé na porta, senão você só aumenta a tua resistência, então assim, saber também navegar. Toda resistência ainda tem que chegar com gentileza. A gentileza não significa não ser firme. Não, Nós temos que, inclusive, não. precisamos ser muito firmes. Mas a gentileza na sua comunicação, na sua expressão, na forma como se coloca, porque se você tem uma voz e essa voz ela não está sendo ouvida, se fazer ouvir às vezes significa baixar o tom de voz para todo mundo prestar atenção. Então a gentileza ela está nesse lugar de leitura. Eu entro num set, quantas vezes eu entrei no set, eu era a única mulher. Gentileza é uma forma de estratégia, inteligência. Evolução da espécie. Né? É isso. Quem vê pensa que eu sou super gentil trabalhando. Tô tão gentil. Não, mas é legal, porque assim, também é um lugar que às vezes você trabalha um microsistema para atingir um macro. O filme, principalmente o cinema, ele é um macrosistema. Um set de filmagem é um microsistema. Então, por exemplo, para falar de paradoxo, eu lembro, o nosso filme, ele fala sobre questões femininas. Sim. A maioria dos meus filmes falam, né? Esse, especificamente, ele fala de ciclos de abuso, violência doméstica, ele fala de feminicídio, abuso psicológico, sororidade, ele fala de tudo isso. E eu lembro que nas primeiras conversas, quando a gente entendeu o que a gente queria mexer no roteiro, Gabriel ficava, a gente passou assim, acho que uns 2, 3 dias, umas 10 horas, conversando só sobre isso. E Gabriel ficava, ele não entendia, ele falou assim, como que uma mulher, às vezes, tendo uma autonomia, ela fica nessa situação, não faz sentido. E eu fui explicando para ele o ciclo do abuso e como que isso era manipulado e como que era isso na prática. Teve uma hora que eu juro pra você estava pálido. Porque ele tava quieto, olhando pra mim. Se a pessoa não tá preparada, a pessoa fala assim, pô, por que ficou nisso, tá? Mas não é. É uma questão muito profunda. Abuso psicológico, principalmente, né? Mas esse abuso que as mulheres sofrem é muito forte. A mulher não consegue se soltar, né? E ele não entendia. Então, fala assim, o fato dele entender é o fato de um set entender, que é o fato de um público entender, que é o fato de uma sociedade entender. É verdade. É um movimento. A sutileza tá nisso. Entender, às vezes, que é um diretor que precisa ter quebras. Que muitas vezes ainda, às vezes, pela própria culturalmente, mas o homem, às vezes, ele acha que não enxerga que ele tá fazendo um abuso também, né? Sim. E a mulher também, na hora, também não enxerga. Percebe. Então, depois, quando percebe, já é muito tarde. Exato. Né? Exatamente. A mulher tá quebrada psicologicamente, o homem já tá... É terrível, terrível. Bacana, esse filme muito bacana. E aí, agora você volta no Era, não? Ou já era? Já era. Já era. Eu que mando isso pra ele. Não, eu posso falar um pouquinho do paradoxo antes, só pra trazer também essa... Porque eu acho que tem uma coisa que é louca também nisso, que assim, quando né, esses diálogos que a gente teve um processo longo, tá tendo, né, e continua tendo, vai continuar tendo até, enfim, até o fim, que eu já sei como é que é, por causa do Era, eu sei que é assim, até hoje eu discuto o assunto do filme com o meu co-diretor, porque no fundo é isso, a gente precisa, como realizador da obra, né, ter a completa dimensão, né, do dispositivo que a gente está dando. O que eu estou falando com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não preciso saber tudo sobre o assunto, mas a gente sabe que o filme vai falar de um assunto que vai dar um gatilho, vai ser um dispositivo, né, para o público em lugares muito dolorosos. E às vezes, esse tipo de assunto, que eu acho que é por isso também que você viu o Era e também me chamou, porque o Era tem também essa preocupação de que realmente o filme, por conta do assunto, ele vai bater diferente, por exemplo, num homem e numa mulher. Ele vai bater diferente em alguém que já foi abusada, alguém que já foi abusado, porque também tem ciclos abusivos inversos. Sim. Então, um número muito menor. Mas não, com certeza. Não estou falando de não, mas é verdade. Estou falando que existe um... Você vai atingir algumas pessoas de uma forma, outras de outra, você vai colocar dúvidas, questionamentos na cabeça de pessoas que às vezes não enxergam isso. E aí o que acontece? Quando a gente fala assim, beleza, vamos entender por isso como é que os governos não gostam da cultura, tá vendo? Faz a gente pensar, faz questionar. Faz as pessoas pensarem mais ainda. Criticar, questionar, mudar. Quando a gente tem um processo de
que nem uma cebola, né? Tirando a casca dela para entender as camadas dessa estrutura de relação que desenvolve, que possibilita, né? O abuso, né? O acontecimento do abuso, a gente começa a entender como que o filme também é uma forma de ir apresentando esse abuso para ele se descascando para quem vê. E aí, nesse processo, cada um vai ver de uma forma, porque uma mulher que não percebeu ainda, de repente vai perceber. Vai ver a primeira fase do abuso e vai falar, vai achar normal. Que a segunda lindo, não, a terceira que não. fofo. Agora, meu Deus, mas eu vivo isso, eu vou viver aquilo? Pode ser que sim. Pode ser. Pode ser que verdade. sim. E um cara também assistindo, nossa, eu faço isso, é tão normal e eu vou matar. Não. Eu nunca mato. Jamais. Não. E Paradoxo especificamente. É verdade, não. É uma perspectiva porque às de vezes você tem uma experiência. cultura que assim, não tô passando pano pra nada. Eu sei até onde a gente pode ir, relaxa. Esconde. Não, fica à vontade. Eu te corto se não puder, por questões de contrato. Não tô falando que tem desculpa pra nada disso, mas às vezes cresceu no mundo daquele jeito A e depois cultura. pra fazer, pra ele é normal, ou pra mulher receber isso também é normal, e que não percebe isso, né? E esse é um filme que eu posso adiantar alguns spoilers. Um dele que ele não é um filme de susto, mas ele é um filme de tensão, que eu acho muito pior. Porque o susto você tem 3 segundos, descarga de adrenalina. Depois você toma um susto, daí você dá uma risada, Relaxa. de alguém. Esse a gente tensiona, relaxa, mas tensiona. quando você tá sempre esperando, esse é... Mas eu viro o tempo todo pra Gabriela e falo assim, é um filme que eu quero que as mulheres assistam, ou elas questionem a realidade que talvez elas estejam, ou elas, se já passaram, falam assim, eu entendi. E os caras, que às vezes não estão entendendo, eles começam a sentir organicamente o que é um abuso. Porque não importa quanto eu explique para um homem o que é um abuso... Às vezes ele critica uma ação de alguém, de um outro homem, e não percebe que ele não percebe que ele faz também. Exatamente. Ele não percebe então que a gente está faz. construindo toda uma estrutura para conduzir o público num lugar que, assim, uma mulher não... A ideia é uma mulher não sair mal desse filme. Não ser um gatilho para ela voltar mal para casa. Mas ela olhar para aquilo e ela, às vezes, entender a própria realidade, questionar ou ressignificar uma história dela, ser, sim, um processo terapêutico para ela. E para os caras também olharem e falar, ei, peraí, que é isso que você falou? Eu jamais... Será que eu jamais farei isso? E eu acho que também essa questão do fantástico... Eu já vi amigos, inclusive, falavam, pô, o cara tá ali maltratando a mulher, tá lá, e você para, meu... Será que você já não fez isso? Né? Às vezes a gente conhece a pessoa. Eu já vi você gritando assim, agora você está criticando o outro, mas você não é. Mas às vezes a pessoa não percebe. Sim. Não que isso seja uma desculpa, ao contrário. Sim. Mas... Não, sim, mas é isso, é estrutural, por isso que é estrutural, né? É estrutural. Ele tá entranhado na... Ah, não, mas é porque eu perdi a cabeça aquele dia, não é que eu... Exatamente. Uhum. Gente, eu não queria terminar, porque você tá muito aqui. Eu, se deixarem aqui, vou passar uns 3 dias. Você acha que você tá falando muito? Então você não falou nada ainda. Eu só queria fazer uma pergunta rápida pra vocês, que não vai ser rápida, mas essa eu vou ter que fazer, sobre inteligência artificial. Oh, meu Deus. Nos filmes. Porque acho que foi o Martin Scorsese, que esses dias falou, e eu também acho, vocês falaram também no videogame, tá chegando um momento que os filmes de heróis, por exemplo, chega uma hora que vocês não tem mais herói porra nenhuma. É só videogame passando como um filme. E aí o pior é que você não pode nem controlar o seu personagem. Né? O que vocês acham disso? Eu acho que é bonito e tal, mas... Não sei se tem a mesma essência. Eu não posso falar, mas eu escrevi uma série para um streaming que fala de inteligência artificial. Ele começa na parte de tráfico, narcotráfico, ele vai para pirataria cibernética e ele termina com inteligência artificial. Ele navega nisso. Poxa. Mas isso é contando numa história, numa estrutura, né, civil, história para civis. Agora, falando em termos artísticos, eu acho que nós, assim como tudo na inteligência artificial, que é um baita recurso, e todo recurso, ele é uma mola propulsora de evolução. Ou pode... Mas eu acho que a gente ainda não tem a maturidade enquanto sociedade para usar isso. Nesse momento ainda é um problema, não é uma melhora. Eu não vejo... primeiro porque eu acho que, assim, tem uma questão de imagem, e aí eu acho que envolve muito a questão do ator, né? Dos atores envolvidos, que é uma questão de imagem. Se eu não preciso mais do ator para simular o rosto do Tom Cruise fazendo um filme do Tom Cruise, para que eu preciso de Tom Cruise? Isso é um problema. Quem é Tom Cruise, quem não é? Então, acho que isso já coloca aí. Existe uma questão também do até onde esse imaginário é manipulado numa tela verde e não num set. Porque a gente não para pensar que quanto mais eu tô numa tela verde, mais desemprego eu tô gerando. Porque eu não tenho mais uma equipe de arte para desenvolver um set, eu não tenho mais uma equipe de figurino, porque agora eu tenho os pontos. Então, assim, qual é o impacto que isso tá gerando economicamente na própria indústria? E pra pessoa fazer também, outro dia eu vi
vi nesses negócios de como é que é? Acho que foi no Instagram. Então tava a tela aqui, a menina fazendo o papel, né, na tela verde, e embaixo como ficou depois. Então ela anda 2 metros, então já parecia que ela tava entrando num elevador, descendo, aí ela vem e mexe no negócio. Aí você tá olhando, ela não tá mexendo em nada, mas ali você tá... Falei, porra, e como é que é pra cabeça da pessoa pra ficar imaginando isso também? Aí é com você. Fala aí. Você tá matando um robô que não tem aquele robô. Eu achei, por exemplo, bacana no Indiana Jones, quando ela mostra ele mais novo. Sim. Então você tá vendo o que tá fazendo ali, tá? Você tá vendo que não é ele, mas pelo menos usaram ele mais novo e tal. E depois, porque também não daria pra fazer, né? Sim. Eu acho que só isso aí daria mais 1 hora de podcast, né? Porque pra mim também é um assunto de uma obra minha, enfim, para mim fantasia, ficção científica, ou você faz terror, ou você olha pra trás ou você olha pra frente, né? Pra trás você usa o mito, pra frente você usa a tua imaginação distópica, e no terror a gente usa a metáfora. Para mim, a questão do futuro, que não é tão futuro assim, que é quando você trabalha no limiar do que é distópico, futurista, e você chega onde a gente está, por exemplo, quando você vê, semana passada, sei lá, 1 mês atrás, eu acho, não lembro mais quando que foi, eu vi uma publicação no Instagram que existe uma personagem do Instagram. Eu vi isso. Que é criado por inteligência artificial, que tem mais, que assim, não é assim, vamos lá, vou ser bem objetivo, é o objeto de desejo que foi construído em cima dessa figura. Essa figura usou todas as estratégias de marketing que se usa no Instagram. A pessoa conseguiu em 1 mês mais de 10 milhões de seguidores. A figura tem um OnlyFans com filmes feitos dela, enfim, também com outros personagens falsos, e a galera comprando, ou seja, toda a indústria do objeto de desejo e do que o Instagram traz um pouco, enfim, mas se usado dessa forma apenas, né? E não do lado da luz da força, né? Como a gente fala. Aí eu acho que a inteligência artificial funciona muito, sabe? Porque não precisa ter, de fato, erro, organicidade, objetividade humana, que é o caos. A gente começar a falar de um monte de coisa, isso é ser humano, né? Sim. Aí você pega uma inteligência que estrutura a coisa pro mercado, aí funciona, cara, do Tom Cruise, o filme, o roteiro como é que faz pra pessoa segurar o público? Em 1 minuto, o roteiro tem que ter isso, aí você começa a ter estruturas de estudos psíquicos de como controla o público. Então, assim, a inteligência artificial vai acabar se metendo em tudo. Como construir uma estrutura de roteiro que segura o público, porque você construiu pro público como que você fez análise neurocientífica do público de como funciona. Só que assim, por exemplo, a nossa análise neurocientífica do paradoxo é para confundir, não para trazer resposta. Mesmo porque a máquina vai querer sempre a resposta é uma resposta. Exato. Não. Então assim, eu não acho que vai acabar. O ser humano, a inteligência artificial não vai acabar com o bom cinema e a boa arte. Eu acho que o que vai acontecer é que cada vez mais a inteligência artificial vai dar conta desse nicho exclusivamente objetificante comercial. E eu posso falar uma coisa muito importante. Não, mas eu posso falar uma coisa. Tá no seu livrinho. Uma coisa muito importante que aconteceu direto comigo, que é assim, lá fora, nos Estados Unidos, você teve crises e mais crises em mesas, principalmente de roteiro, depois entra a questão dos atores também, e aí faz greve e paralisa tudo. Por quê? O que acontece? Você pega a leitura de algoritmo de uma plataforma de um streaming, entende o que o seu público quer, não há um fator humano algum, é só uma leitura numérica, e aí você pega e você coloca essa inteligência artificial, ele cria um template muito padrão. Se você colocar qualquer roteiro numa inteligência artificial e falar, gere pra mim um Martin Scorsese, um Tarantino, ele vai colocar num padrão como seria escrito por ele, mas ainda não é ele. E aí você chega para uma mesa de roteirista, não é mais um roteirista, você tem 10 roteiristas, e você fala assim, mexe aí pra mim, e se eu te pagava antes 1.000, agora eu vou te pagar 100. E a pessoa falou assim, não, primeiro que isso daqui não é uma obra-prima, isso daqui saiu de uma máquina, segundo, não tem mais o fator artístico, humano por trás disso. E eles paralisaram. Qual que foi a grande sacada? Que é um grande risco que nós, principalmente latinos, temos que tomar cuidado. Eles olham para outros países emergentes e eles começam a contratar mão de obra muito barata. E aí, de novo... Que acontece... Tudo no sistema capitalista. Não, e aí o que acontece? De novo... conseguir buscar também... a gente está trocando... De novo a gente troca ouro por espelho.
não evoluímos. Verdade. Então, assim, a gente tem grandes ideias, o nosso mercado não tem como financiar, uma parte governamental mesmo, a gente não tem como financiar todas as obras brilhantes que eu conheço dos meus amigos que poderiam estar fazendo filmes. Vem a indústria internacional, pega a tua ideia, compra a tua ideia a preço, sabe? Ilusório, leva para fora, produz e você não tem nem o reconhecimento artístico disso. Então, a crise, ela tá também nesse lugar de mercado e não só artística. Acho que a grande pergunta é se a AI vai conseguir reproduzir a inventividade. Se ela conseguir, aí... Agora, aí, meu amor, enquanto isso, eu não acredito. Agora, por exemplo, o lado bom. A gente, como produtor, você tem que ficar batendo o plano de filmagem de acordo com o clima-tempo, para poder fazer uma ordem do dia. Se você tem uma inteligência artificial que cria um sistema em que ela já está conectada com o clima-tempo e você de alguma forma... Eu já estou dando ideia para alguém. Você poderia usar como uma ferramenta. Corta essa parte, por favor. Você poderia usar como uma ferramenta. Eu acabei de ter uma ideia genial. Mais ou menos, porque a mãe natureza, meu bem, uma coisa que não fala ela não natureza. É artificial, a mãe natureza não é artificial. Mas você pode usar como ferramenta. O problema é que, novamente, tem a questão capitalista e assim, todo o produto que vocês podem gerar, né? O sistema todo pode gerar economicamente com contratações, com produções de roupa, produção de... vai começar a acabar e aí uma pessoa ou apenas um grupo vai ter a grana no bolso e outros vão passar fome, como acontece em tudo no sistema capitalista. Tudo, exatamente. Gente, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Nossa, jogar batom pra baixo, assim. Vamos fazer uma piada ruim, é comigo. Piada ruim é comigo, deixa comigo. Mas eu acho que a gente tá no momento de afirmar o que é humano. Paradoxo sobre mas esse isso. é o grande paradoxo. Poderia fazer um a gente tá num momento histórico. Vamos colocar mas é verdade. Mas esse é o grande paradoxo que a gente tá da humanidade. A gente tá com a possibilidade, na verdade, de encarar a máquina como alguém que faz os certos serviços pra gente poder ter tempo pra fazer outras coisas. E não for, mas aí que tá. Porque aí você não tem mais tempo. A máquina tá roubando isso de você, tá dando condições pra algumas pessoas e ela pode te dar o tempo, mas não te dá condição. Agora que é isso que eu tô falando. Então, a gente tá numa mudança de paradigma que a gente tem que porque lutar. você pega agora, você teria 300 atores. Bem que me deram isso. Agora você tinha 300 atores pra fazer um filme, você pode ter um. E olhe lá, né? E olha lá. Precisa. Não, um só colocou o corpo. Só um corpo, mas aí que tá, nenhuma máquina é capaz de entender a dor, o conflito de uma mulher que passou por um relacionamento abusivo, ao ponto de retratar isso artisticamente. Isso é verdade. Essa natureza não tem. Só que aí é onde cria o problema dos heróis, eu acho. Mas isso porque aí, ali você não precisa ter dor, ali, você ter nada é isso que eu falei. Acho que onde tá o objeto de desejo, o entretenimento puro, sem... Acho que ele vai realmente... Sai mais barato, ganha mais, é lucro, Sim, né? Sim, então, é isso que eu tô falando. Sai mais barato pra você fazer, mas o cara ganha muito mais e sozinho. Aí... Apesar que, não sei, um Tony Stark ali diferente, um inteligência artificial não faz aquelas sacadas do... eu nunca gostei de filme de herói, eu abstraio, assim. Eu já sou um cara nerd, eu gosto de gibi e tal. Os primeiros até eu gostava, Homem-Aranha. Um Coringa do... Coringa. Uma inteligência artificial vai fazer aquilo ali? Não tem muito como, não. Não sei se vai chegar lá. Não chega. Eu não sei. Não chega, mas vai chegar uma hora, mas pode chegar uma hora que eles colocam isso tanto pra gente que a gente aceita. Esse é o grande problema. A gente naturaliza muito, né? Você naturaliza. Hoje é natural você passar na rua, olhar uma pessoa precisando de comida e você passar por cima. Isso é natural. Então pode ser que isso também se naturalize. Aí você começa a ir pro cinema... Porque vão passar o que você vai engolir. Mas é por isso que a gente tem que reafirmar o que é humano, que é internet, Instagram, beleza. O que é a galera, o que a gente pode fazer nesse espaço? É um espaço, uma ferramenta. Eu tenho muito esse por isso meus efeitos todos em filmes são mecânicos. É muito boa, eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar muito bem pro ser humano, mas ela... mal usada, ela vai trazer muitos problemas. Assim como as redes sociais. Assim como as redes sociais já trazem. Rapaz, a gente tá cheio de problema aqui, só de ficar só o tempo inteiro aqui. Meu dedinho deformado aqui, de segurar o celular. Correndo porque tá andando e daqui a pouco cai num buraco. E a gente tá falando de coisinha básica, né? Os Simpsons já mostraram isso. Amo os Simpsons. Eu também. Gente, muito obrigado. Dani, muito obrigado. Gabriel, muito obrigado mesmo. Vou só pedir pra vocês voltarem, não tem mais o que pedir. Obrigado, gente, obrigado vocês aí por participar aqui.
E você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as suas notificações para que todo momento você venha e assista programas maravilhosos como esse. Gente, muito obrigado mais uma vez. Eu vou querer também brindar lá. Valeu!